As diferenças individuais e 3 premissas que explicam o comportamento humano. Esse é o assunto do vídeo de hoje, diferenças individuais e 3 premissas que explicam o comportamento humano. Este é um assunto que faz parte da playlist de administração de recursos humanos e administração de empresas. A playlist específica é administração de recursos humanos. O livro que eu estou utilizando é este aqui, que está me ajudando a construir esse tipo de conteúdo aqui no canal. O link está na descrição, caso você tenha interesse. E o tema geral, né, é administração de empresas. Isso porque a administração de recursos humanos, junto com outras áreas, compõe a administração de empresas. Bom, então vamos ver o que o autor tem a nos dizer sobre isso, as diferenças individuais e as premissas. Ele coloca ali que são 3 premissas básicas que explicam o comportamento humano. O comportamento é causado por estímulos, o comportamento é motivado e o comportamento é orientado para objetivos. Mas vamos ver o texto, né, para que a gente possa absorver isso melhor. As diferenças individuais, então. Só fazendo uma breve recapitulação, no vídeo anterior eu tratei sobre a motivação humana, né? Inclusive eu vou deixar o vídeo lá no final para você dar uma olhada. As diferenças individuais. As pessoas são diferentes no que tange a motivação. As necessidades variam de indivíduo para indivíduo, produzindo diferentes padrões de comportamento. Os valores sociais também são diferentes. As capacidades para atingir os objetivos são igualmente diferentes e assim por diante. Para complicar ainda mais, as necessidades, os valores sociais e as capacidades variam no mesmo indivíduo conforme o tempo, ainda tem a variável tempo, né? Apesar de todas essas diferenças, o processo que dinamiza o comportamento é mais ou menos semelhante para todas as pessoas. Em outras palavras, embora os padrões de comportamento variem, o processo na qual eles resultam é basicamente o mesmo para todas as pessoas. Então é nesse sentido aqui que ele agora vai trazer as 3 premissas que explicam o comportamento humano, porque ele está partindo do pressuposto que, no geral, o comportamento humano tem um certo padrão. Nesse sentido, existem 3 premissas que explicam o comportamento humano. O primeiro deles, então, o comportamento humano é causado por estímulos internos ou externos. Existe uma causalidade do comportamento. Tanto a hereditariedade como o meio ambiente influenciam decisivamente no comportamento das pessoas. Então ele está dizendo que o ambiente é causado por estímulos internos ou externos. E que o meio ambiente influi decisivamente no comportamento das pessoas. Ponto 2, ou segunda premissa que ele coloca. O comportamento é motivado. O que isso significa? Ou seja, há uma finalidade em todo o comportamento humano. O comportamento não é causal nem aleatório, mas sempre orientado e dirigido para algum objetivo. E por fim, a terceira premissa que explica o comportamento humano é que o comportamento humano é orientado para objetivos, em que todo comportamento existe sempre um impulso nesse comportamento, um desejo, uma necessidade, uma tendência, expressões que servem para designar os motivos do comportamento. Então, repetindo, as 3 premissas são: o comportamento é causado por estímulos internos ou externos. Segundo, o comportamento é motivado. Terceiro, o comportamento é orientado para objetivos. E aí ele continua dizendo o seguinte: se essas suposições forem corretas, o comportamento não é espontâneo e nem isento de finalidade. Sempre há um objetivo implícito ou explícito para explicá-lo. Aqui ele está então partindo do pressuposto que o comportamento ele é sempre racional, né? Embora o modelo básico de motivação acima seja o mesmo para todas as pessoas, o resultado, qual modelo? Isso que eu acabei de mencionar, que o comportamento humano é motivado, são 3 premissas básicas, que é causado pelo ambiente e por estímulos internos ou externos, comportamento é motivado e comportamento é orientado para objetivos. Embora o modelo básico de motivação acima citado seja o mesmo para todas as pessoas, o resultado pode variar indefinidamente, pois depende da percepção do estímulo, que varia conforme a pessoa e na mesma pessoa conforme o tempo. Então temos a variável tempo, né? Das necessidades, que também variam conforme a pessoa, e da cognição de cada pessoa. A motivação das pessoas depende basicamente dessas 3 variáveis. Beleza, então o modelo básico de motivação que ele propõe no livro, que o Hidalberto, que é o Renato, propõe, é que a pessoa possui necessidade, desejo, tensão ou desconforto. E claro que antes mesmo de surgir isso, houve um estímulo. Esse estímulo
fez surgir essa necessidade, desejo, tensão e desconforto, que por sua vez é orientado por um objetivo e isso se retroalimenta, né? O objetivo volta lá para o estímulo, para uma causa. Então, na ponta de todo esse modelo básico de motivação, você tem ali essas 3 fases: estímulo, causa, a pessoa, necessidade, desejo, tensão, desconforto, o comportamento em si orientado para um objetivo. Esse é o modelo básico de motivação. Próximo vídeo eu quero tratar sobre ciclo motivacional. Ciclo motivacional. Continue acompanhando que semana que vem eu trarei um vídeo sobre isso, de acordo com este livro. Toda quarta-feira eu tento gravar aqui para o canal um vídeo sobre administração de recursos humanos. Dá uma olhada no vídeo anterior que eu gravei aqui sobre a motivação humana. Estou deixando no card aqui na tela. Valeu!